Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Campeões de Sucesso, esse programa que traz a jornada de grandes profissionais da saúde, aqui diretamente dos nossos estúdios da Faculdade do Iguaçu, na Avenida Paulista, coração da cidade, e sempre com grandes histórias e aquelas que eu vou buscando no meio da entrevista, aquilo que você quer saber do profissional que você admira e que você quer conhecer mais. E hoje eu tenho a honra de entrevistar uma querida colega, amiga e grande profissional, Aline Davi, nutricionista. Muito obrigado por ter convite. vindo, Aline. Fico honrada, muito feliz. Obrigado. Quero aproveitar para pedir para você se inscrever no canal aí, mandar seus comentários, ativar o sininho no nosso canal do Campeões de Sucesso. Campeões de Sucesso, né? Porque assim, Aline, você é uma campeã. Quem te conhece nos bastidores sabe o quanto você rala, né? Tá sempre com um sorriso no rosto, né? Busco, pelo menos. Nunca tive de mau humor, não, Aline? Acho que não. Eu busco também colocar uma máscara quando é necessário. Dar aquela respirada, né? Precisa, né? Precisa, é Legal. importante. Aline, hoje a gente vai contar um pouco da sua história, e então a gente quer saber os detalhes, né? Você nasceu em São Paulo, certo? Exato, que São Paulo é capital. Capital. Exato. Zona Sul, Norte, Leste? Zona Oeste. Zona Butantã Oeste. também, onde eu moro até hoje, então não mudei muito não. Mudei Entendi. algumas quadras. Entendi. Butantã. Exato. Filha de quem? Cláudio, gaúcho, de Gaúcho. Camaquã, e minha Gosta mãe de carne. Fátima. Gosta de carne, gosta de chimarrão e tal? Chimarrão nem tanto, chimarrão sou mais eu mesma. Mas meu pai, ele adora um churrasco, é o melhor que você já comeu na vida, eu tenho certeza. Verdade. Então você Perfeito. nunca passou no negócio de ser vegetariana, nunca passou Até na que eu não cabeça. sou tão fã de carne assim. Tá. Mas eu não sou vegetariana, mas eu sou mais tendenciosa, inclusive. Mas meu pai, com aquele churrasco que ele faz, fica um pouco difícil, né, de conseguir. E o chimarrão você gosta? Gosto bastante. Estimula também, né? Tem benefícios. A cafeína, tem vários tipos de componentes lá dentro. Então, até mesmo tem trabalhos científicos que foram feitos já com chá mate, chá verde também, Verdade. chimarrão. Então, tem vários tipos de chá que são avaliados. E o chimarrão é um deles. E faz bem? Olha, a gente tem alguns dados envolvidos, especialmente com redução de glicemia. Não vou te falar assim, nossa, que redução maravilhosa. Mas consegue ter uma certa redução de Mas glicemia. não faz mal. A princípio não, a não ser que seja muito quente. Tá. Então também tem dados envolvidos com câncer de esôfago por conta do chimarrão. Entendi. Então tem que ter um pouquinho de cuidado. Porque uma temperatura corporal. quem vai no chimarrão fica com ele o dia inteiro ali, né? Do lado. Alguns, né? Alguns ficam. Tá. Boa parte do dia. E se realmente fica muito tempo com água muito quente, pode não ser tão interessante assim. Tá. E sua mãe? Minha mãe, ela é boleira. Ela é aqui de São Ela Paulo. que delícia. Ela faz bolos. Então, até hoje ela faz. Confeiteira. Decorados, confeiteira. Então, ela vende para as amigas, para as pessoas do bairro. Então, ela trabalha com isso. E aí você aprendeu a cozinhar cedinho, assim, com ela? Especialmente bolo. Então, desde pequena, ela fazia bolo e eu ficava Tá lá devendo olhando. um bolo, agora eu vou te cobrar a próxima vez. Né? Pode cobrar. É. E eu fiquei lá olhando, aprendendo bolo. Então, eu gostava de fazer também. Hoje eu não tenho tempo mais, mas antigamente eu fazia bastante, junto com ela. E aprendi a cozinhar, mas o bolo foi o primeiro. Eu adoro cozinhar, mas realmente aprendi mais depois de um pouquinho de casada. Foi o mais que eu aprendi. Mas antes era mais o bolo que eu fazia com maestria. Tem algum bolo especial que as pessoas te falam assim, Aline, faz aquele bolo lá que eu gosto? Tem algum? Eu adoro bolo de fubá. Que delícia. Com coco, assim, é maravilhoso. Bom. Nossa, é bom demais. Um cafezinho. Então, eu gosto de bolo assim, mais simples. Tá. Cafezinho, não aqueles muito cheios de cobertura, chantilly, né? Isso pra uma festa que vai lá, né? Agora todos os dias, inviável, não tem como. Então, um bolinho mais simples é mais interessante. Aí, aqueles bolos mais saudáveis, né? Porque hoje tem muita opção, né? Tanto de tipo de farinha, quanto da composição. Você gosta também? Você faz? Gosto, incrível. Vale. Não dá pra exagerar, né? Mas vale sim. Então, feito com banana, com aveia, colocar uma tâmara no meio, fica gostoso, vale a pena. E você acha que essa sua paixão pela alimentação, de repente, que te levou para a nutrição? Você acha que foi isso? Eu acho que desde o começo, sim. Eu sempre pensei em estudar, mas voltada mais para tratamento das pessoas. Então, lá atrás, eu pensava em fazer medicina, porque, fato, né? 20 anos atrás, que eu me formei, tem 16 anos que eu me formei. Então, eu comecei a faculdade em 2005. Tá. Já tem aí 20 anos. Então, naquela época, a nutrição não era muito falada. Tá, não era? Não era. Tanto que eu comecei assim meio que no escuro, porque eu não conhecia nenhuma nutricionista, eu não sabia o que fazia. Eu falei, bom, acho que deve ser mais ou menos parecido com a medicina.
Eu tentei fazer medicina, só que, enfim, não tinha condição financeira alguma de bancar um cursinho ou uma faculdade, realmente era inviável. Muito investimento durante muito tempo, né? Muito tempo, fazer muito cursinho durante muito tempo para passar numa pública seria algo que eu não conseguiria. Meus pais sempre assim humildes, não tinham condição financeira nenhuma. Eu falei, bom, então vou para outra área que eu possa fazer, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Né? Se eu pudesse voltar atrás, eu não teria feito medicina, nem teria pensado na medicina. Legal, cara. Não, porque realmente a nutrição deu um boom ultimamente, né? Não era assim, né? Quando eu me formei era muito simples, era muito mais escasso. E realmente a medicina era muito melhor. Claro que é uma ótima área de atuação, com certeza. Mas hoje a nutrição, ela vem crescendo cada vez mais. E a nutrição, você acha que ela deu essa crescida por causa da nutrição esportiva? Eu acho que também. Sabe uma coisa que a gente reclama muito, assim, de blogueira, que fica falando de nutrição sem ser nutricionista? Sei. Mas eu acho que elas também conseguiram alavancar a gente, certo ponto? Entendi. Despertou interesse. Eu acho que despertou interesse. Porque elas antigamente influenciaram. Isso, influenciaram. E tem várias que são nutricionistas hoje, que falam de maneira adequada, que fizeram a faculdade depois, perfeito. Tá ótimo. Mas tá ótimo. Então, lá atrás, eu acho que essa fala delas deu cada vez mais voz pra gente, e acabou que as pessoas começaram a perceber mais que é importante a nutrição, a alimentação, que faz diferença, assim como o exercício também. Porque antigamente as pessoas não davam muita bola. Sim. Nem para exercício, nem para alimentação. Não. E até quem era assim, da saúde médica, faz uma caminhada de meia horinha pro dia que tá bom. Não era assim a história? E tá tudo certo. Tá tudo certo. A OMS indica que mas só isso mesmo, né? Então. Quanto você tá comendo, né? Porque a conta é essa, né? Só, tá bom, não tá sedentário, mas se tiver comendo um absurdo, dar uma caminhadinha de meia hora, não adianta nada. Coitada da caminhadinha, não adianta nada. Mas antigamente era essa visão. Tá. Até a gente que era da saúde falava isso. Uma caminhadinha tá bom. Come 2.000 calorias. Que isso? Depende, claro, de cada indivíduo. Então, acho que isso cada vez foi ganhando mais força, com estudos mais robustos cada vez mais, a gente consegue ter cada vez mais influência em relação a essa temática. Entendi. E aí você foi para a área científica também, né? Quando que te despertou essa vontade de repente fazer uma pesquisa científica ali? Foi na faculdade? Como é que foi? Foi na faculdade. Eu estava no segundo semestre da faculdade. E eu tinha lá bioquímica e fisiologia, que eu me apaixonei por essas temáticas. E aí, só que na nutrição, e até hoje, infelizmente, ainda é assim, na faculdade, na graduação, tinha um conteúdo muito raso. Muito superficial. Eu falava, puxa vida, quando que eu vou aprender mesmo a atender um paciente? Quando que eu vou aprender mesmo uma coisa mais robusta, mais complexa? Eu ficava naquela angústia, mesmo no comecinho da faculdade. Falei, quer saber? Vou buscar uma iniciação científica. Comecei a buscar, eu consegui no terceiro semestre de faculdade. Que legal. E eu fui para a USP, para a fisiologia da USP, então tem departamento que é o ICB. Sei. Então lá dentro tem o departamento de fisiologia e biofísica. E eu comecei a fazer iniciação científica no laboratório de metabolismo e endocrinologia. E aí eu tinha 20 anos naquela época, comecei a gostar, cada vez mais me interessar. E no laboratório tem pessoas de todas as áreas, então nutricionista, médico, treinador, psicólogo, veterinário, biomédico, terapeuta, farmacêutico. E eu comecei a olhar de forma, acho que mais complexa as questões. Então, eles tinham várias conversas que eu não entendia nada naquele momento. E eu comecei a aprender mais sobre nutrição, educação física, medicina, sobre ciência. Você fez mestrado e doutorado lá na USP, né? Isso, fiz. Na parte de fisiologia humana também. E aí eu me apaixonei. Falei, puxa, então é isso que eu quero. E eu comecei a comparar. Falei, puxa, a faculdade está tão fraquinha, um conteúdo tão simples. E aqui eu tenho tanta coisa muito mais complexa. E eu comecei a focar cada vez mais em pesquisa, em leitura, em ciência, e eu fui aliando isso com a nutrição. Entendi. E você acha que a graduação ainda é meio rasa ainda, até hoje? Em grande maioria, sim. Não só nutrição, mas eu posso falar, talvez de modo geral. Não, com certeza, educação física e tal. Mas você acha que deveria melhorar muito assim a graduação? Ou realmente talvez seja só uma base para depois a pessoa falar, vou escolher uma pós em tal área, uma que eu goste mais. O que você acha? Como que é a sua visão? Olha, eu acho que a graduação ela tem que ser básica, até porque a gente tem a pós-graduação para ser feita, que é necessário. Mas eu acho que está muito fácil. Não muito simples, na verdade. Entendi. Então, o aluno de nutrição hoje sai da faculdade sem saber fazer uma dieta. Que loucura. Com medo, assim, quanto que eu calculo de caloria? Verdade, qual é falando? Assim. Dá desespero. Então, tudo bem, tem que ser o básico, entendo, concordo, tem toda a questão do MEC, que tem que pontuar as regras, entendo. Só que hoje está tão, assim, desesperador até. Elas se formam com um receio gigantesco, não sabe qual caloria, não sabe qual equação, qual dieta que aplica, não sabe montar no software.
Entendi. Então isso é um pouco demais já. É demais. Tá faltando, sabe? Então, assim, entendo que tem que ser o básico e não tem como. A graduação é para isso mesmo, para ter mestrado, doutorado, pós-doc, se quiser fazer, né? Especialização e por aí vai, várias pós de várias temáticas. Eu quero fazer uma pós de saúde da mulher, de estética e por aí vai. Então é importante. Só que teria que ser um pouquinho melhor. Entendi. A graduação. Mas a gente tem que corrigir, para quem quer um conteúdo melhor, tem que correr atrás de cursos extras para conseguir uma nivelação melhor. Tá. E aí, mas aí você começou a atender em consultórios, tal, em consultório, logo que você se formou? Sim, na verdade eu me formei em 2008, e eu comecei a atender numa academia do lado da USP, que era pertinho ali, e já comecei a gostar mais da parte de esportiva. Pertinho da sua casa também, né? Também pertinho da minha casa, tudo pertinho, tudo por ali. E eu atendia lá e fazia alguns atendimentos em casa. Uma amiga minha, amiga da minha mãe, quer uma consulta. Eu ia até a pessoa para fazer um atendimento na casa dela. Então, esporadicamente, era uma vez ou outra, mas era mais na academia que eu fazia os atendimentos nesse começo. E aí... Falando em paciente, qual o paciente que mais te atraía? Ou até hoje, assim, tem algum assim, quero mais entender melhor ali do, sei lá, do triatleta ou da pessoa com diabetes. Qual que mais te trouxe essa vontade, assim? Olha, lá atrás, quando eu comecei na academia, eu achava que seriam mais atletas, porque né, recém-formado, inocente, né, inexperiente. Só que eu vi que na academia eram pessoas sedentárias, aquele idoso, aquela mulher na menopausa. Então eu falei, puxa, é muito mais doença crônica, diabetes, hipertensão, dislipidemia, do que atleta mesmo. Aí eu comecei a gostar mais dessa área, atendimento para doença crônica mesmo. Então eu foquei mais em diabetes, em hipertensão, esteatose hepática, que é o que a gente encontra muito na população de modo geral. Isso é um fato. Mas aí depois, com o passar dos anos, eu ainda gosto muito desse público, eu comecei a atender também alguns atletas. Então, de endurance, ou até mesmo assim, pensando em desportistas que fazem musculação, que quer rendimento esportivo, quer aumentar a massa muscular. Então, eu gosto desses dois mundos, tanto da esportiva quanto da clínica. Você acha que tem muita receita de bolo, entre aspas? Em alguns casos ainda tem. E muita gente que chega com essa visão muito limitada, com a cabeça engessada. Entendi. Porque, Aline, eu fico pensando assim, tá certo que assim, uma conta pode funcionar, né? Tanto o carboidrato entra aqui, depois entra treino, mas os treinamentos são muito diferentes, as pessoas são muito diferentes, né? Elas têm rotinas diferentes, né? Então, é difícil, né? Deve ser muito difícil se você acertar um plano alimentar que sirva para uma quantidade de pessoas, um copia e cola ali, né? Por isso que o atendimento nunca vai ser trocado, não é isso? Claro, tem que ser bem individual. Até porque cada pessoa está num momento e talvez daqui a um mês ela está em outro momento. Entendi. Então, para a mesma pessoa, a gente tem que fazer vários tipos de mudanças. Então, hoje nós temos a periodização nutricional, onde se faz mudanças de acordo com o treinamento, de acordo com o estado do indivíduo. Ele está numa pré-prova. Não, ele está, talvez assim, ele está, por exemplo, teve algum tipo de rompimento. Aí um indivíduo que está acamado para aquele momento, tem uma mudança. Ele está de férias, tem mudança também. Não, ele vai fazer uma mudança agora juntamente com o coach dele, com o treinador dele, que vai ser talvez focado em redução de gordura. Não, agora vai ser aumento de performance esportiva. Sei. Então, para cada fase, a gente tem uma mudança que é bem expressiva. Então, por isso que a nutrição esportiva ela tem vários detalhes que crescem muito a cada dia também. Lá, quando eu me formei, não tinha essa visão. E aí, dá um pouco de... Você se incomoda, assim, por exemplo, vou fazer uma analogia aqui. Eu sou jornalista e eu vejo que hoje todo mundo quer ser apresentador, tá tudo bem, né? Mas eu tenho uma visão crítica quando eu vejo alguém entrevistando, no papel de entrevistador, né? Porque assim, aliás, tem grandes profissionais que eu admiro, como a Ana Beatriz Barros, que eu acho ela incrível, mas ela como entrevistadora não é o forte dela, mas tá tudo bem, ela tá ali batendo um papo. Então eu tenho algumas críticas na minha visão como jornalista. Você tem uma visão crítica quando você vê essa quantidade de dietas aí disponíveis ali no Google, em tudo quanto é lugar, às vezes com um influenciador compartilhando, às vezes até um outro profissional da saúde também compartilhando. Isso te incomoda ou você, tipo, cara, cada um com seus problemas, assim, quem tem que se preocupar é quem vai utilizar? Me incomoda. Como você falou, a gente tem esse sentimento, incomodar incomoda. Mas eu tenho uma outra visão também em relação a isso. Eu acho que quando uma pessoa pega uma dieta dessa, seja na internet, onde for, ela pegou algum outro profissional, enfim, não importa.
ela começa a seguir, eu tenho certeza que ela não vai ter o mesmo resultado. Entendi. Então ela começa ali, eu copiei do meu amigo, eu peguei do meu amigo meu que foi em algum profissional, roubei da internet. Comeu isso aqui, secou. Nossa, ele secou, quero fazer igual, vou usar o mesmo suplemento, a mesma dieta, vou seguir igualzinho. Não vai dar certo. Porque é uma outra questão. Talvez dê certo por um período, depois não dá mais. Então uma hora ele vai chegar em mim. Porque eu que tenho conhecimento, eu que tenho conteúdo. Então pode ser qualquer profissional. Ninguém vai fazer como eu faço. Entendi. Então, antigamente eu ficava um pouco mais raivosa em relação a isso. Claro que me incomoda, mas eu acho que assim, hoje eu tenho essa segurança de dizer que ninguém faz melhor do que o nutricionista. Uhum. Então, você tendo segurança, sabendo o que tem que ser feito, uma hora vai chegar para você. Então, tipo, a nutrição tá bombando, não tá? Tá numa das melhores fases da história? Antigamente nós tínhamos 5 áreas de atuação, tá, de especialidades regulamentadas. Hoje são 32, 34. Nossa, que legal. Aumentou demais, assim, demais. Que legal. Inclusive, acho que no Brasil são o quê? Quase 100 mil por aí. nutricionistas, disso, né? Por aí. E aí a gente foi pensar que o Brasil é muito à frente, né, na parte da saúde. Muito. Isso quer dizer que você é uma das melhores, sem dúvida, nutricionistas do mundo. É legal pensar isso, não é? É interessante, claro. Porque o Brasil está muito à frente na educação física também e tal. Muito, isso é importantíssimo. Tem pessoas que falam assim, eu queria fazer uma pós-graduação lá em Portugal. Eu falo, não faz aqui no Brasil, Lógico. Aqui é muito melhor. Faz aqui na Iguaçu. Faz na Iguaçu. E eu tenho alunos que foram lá para fora, para Portugal, especialmente, a língua, né, é a mesma, então já facilita, e quebraram a cara. Porque não é igual aqui, é muito diferente. O nosso conteúdo é muito melhor. Nosso conteúdo. E também, às vezes, o comportamento do próprio praticante, do paciente, né? Também acho que muda os hábitos, né, do brasileiro em relação aos esportes e tal. A gente dá atenção para isso. A gente sabe que é importante alimentação e exercício. Lá fora não é todo mundo que dá atenção para isso, não. Parece bobagem, mas não é. Né? Aqui é muito mais bem visto. Entendi. Você gostava de esportes, assim, na infância, adolescência? Na infância não, eu detestava. É mesmo? Eu era péssima em tudo que você imagina. Jura? Só gostava de nadar, porque o restante eu não gostava. Mas tá bom nadar já. Futebol, basquete, vôlei, nada, zero. É. Mas depois eu fui vendo a importância e acabei, enfim, focando mais. Não é que eu sou uma atleta, nada disso, eu tô longe disso. Mas academia, pelo menos, eu faço. E como seus pais faziam algum tipo de esporte? Também não, nada. Zero. O máximo uma caminhadinha, assim, de vez em quando no parque. Tá. Então não fazia, infelizmente. Mas hoje eles fazem, porque hoje eu contratei personal para todo mundo, então eles são obrigados a fazer. Na sua época de USP, deu vontade de dar uma remada ali na raia? Não, aí eu fui, aí sim. Foi? Tinha o CP USP. É maravilhoso. Ele é maravilhoso, nossa. Eu fiz natação também, corridas eu fazia por lá de vez em quando, que tem toda uma estrutura maravilhosa. Tênis lá. Eu fiz. Então lá realmente eu fiz. Que legal. Uma delícia aquele lugar, maravilhoso. Não, lá é incrível. Incrível, né? Uma cidade mesmo. Tá, e aí eu ia te perguntar o seguinte, a gente sempre falou muito assim, o percentual, 70% é alimentação, o resto é treino, sono, e eu concordo muito com isso, porque eu sinto às vezes, às vezes eu tô treinando bem, não tá indo, tem alguma coisa errada, eu falo assim, cara, realmente estou comendo errado, não tô comendo legal, não tô comendo carboidrato, não tô comendo demais, doce demais, realmente, tirando até a sua visão como nutricionista, é isso mesmo, né? A conta é essa, né? A conta é essa. Você é o que você come. Exatamente, não tem como fugir disso. E não é só um dia, nem uma semana, nem um mês, é a vida inteira. Tá, é a constância. É a constância. Entendi. Então tudo bem, vai. Teve Páscoa agora, quem que não comeu um ovinho de Páscoa? Tá. Né? A não ser quem é muito bem regrado consegue se manter, admiro. Mas não é tão simples assim. Aí você já volta de novo. Tudo bem, teve a Páscoa, comeu ovo de Páscoa, tudo bem, ok. Tudo bem essas escapadas. A gente também merece um dia, uma refeição, que não pode o que é muito comum. Sexta-feira à noite, começa já bebendo. Tá. Um monte de álcool, um monte de bacon e por aí vai. Aí é sexta, sábado, domingo. Aí a conta não fecha, quinta sabe? É um happy hour, não sei o quê, então não é de vez em quando, é sempre. Pois é, e não é uma refeição livre, é um dia, 2, 3 dias livres. Aí realmente não tem o que fazer, complica bastante. Tá. Porque aquele docinho todo dia depois do almoço não dá certo, né? Dependendo da pessoa, fica um pouco mais... Para algumas pessoas até que elas, né, merecem um pouco mais, né? Um atleta de alto rendimento, puxa, então um pedacinho de um docinho para ele não faz a menor diferença. Deixa eu fazer essa pergunta. Tem muita gente que diz que é o seguinte, se você treinar bem todos os dias, uma taça de vinho lá, ou uma cervejinha e um doce lá, que todo dia, mas bem pouquinho, não muda nada.
Isso muda ou não muda, Depende. Na sua opinião? Pensando no álcool, aí não tem conversa, né? O álcool, ele atrapalha várias vezes metabólicas, inclusive de rendimento esportivo, de hipertrofia muscular. Então, mesmo álcool, uma taça assim, de vinho? mesmo taça de vinho. Porque o álcool entrou, né? O álcool entrou. Se for o suco de uva, até que tudo bem, né? Agora, se for o álcool, aí complica bastante. Tá. Então, mesmo para quem tem um alto rendimento esportivo, o álcool vai atrapalhar. Entendi. Pode ser pouco, mas vai atrapalhar. Então, se você quer um atleta, magra, você quer o melhor para você, então, puxa, vamos tentar organizar isso. Faz sentido. E aí, pegando um contraponto, assim, que a gente vê também aquele, como eles chamam, de terrorismo nutricional, né? Então aí começam a comparar uma coisa com a outra, e a pessoa começa a ficar tão, ferrou, né? Não tem pra onde ir, né? Aí ele começa a se comparar um atleta profissional, né? E não dá para a pessoa ter uma rotina de um atleta profissional, mesmo porque são 4 horas de treino por dia, a alimentação é totalmente regrada, pesada, não sei o que. Então, existe esse terrorismo, né? Como que você lida com isso? Sim, isso é fato. Então, em relação ao álcool, eu faço uma exceção, porque é algo quanto mais, pior. Quanto menos, melhor. Agora, se for de repente assim, meu paciente ele precisa de um docinho, ele quer um quadradinho de chocolate assim, depois do almoço, 20 gramas, 15 gramas, puxa, ele vai conseguir se controlar perante aquilo? Tem dois tipos de pacientes também. Aquele que começa com um pedacinho, mas lá tá guardado no armário mais uma caixa. Esse sou eu. Então eu também sou assim. Se souber que tem, você também é assim? Eu também sou assim. Por isso que eu não tenho. Ou você tá lá em casa, eu sei que é do Carlos, meu filho, meu marido, e eu não vou comer, então eu não como. Você não vou come, me permitir só no final de semana. No domingo, quando tem uma refeição lá mais preparada, eu vou comer. Mas durante o dia, não. A não ser na Páscoa eu comi demais até. Mas a questão tem pessoas que se controlam muito bem. Ela quer só os 2 chocolatinhos ali, tá tudo bem. E agora tem pessoas como nós dois. A gente não vai ter que fazer. A gente vai comer. Vai comer até o final da barra de chocolate. Então aí que é um problema. Então é saber avaliar. Tem pessoas que conseguem, tem pessoas que talvez agora não consigam. Eu posso pensar em estratégias para conseguir melhorar isso, em conscientizar essa pessoa, tentar entender as emoções para que ela não descompense, pode ser? Entendi. Mas não é para todo mundo logo de cara. Entendi. Mas tem um terrorismo, né? Tem, sim. Aí você não pode tomar leite, você não pode comer glúten, você não pode nada. Tudo inflama, tudo mata. Então não é bem assim também. Ao mesmo tempo, eu fico muito preocupado com a maneira que é passada a informação, né? Porque, tipo assim, tem um aí que vocês sabem que é bem famoso, tá passando uma polêmica bem grande, que ele faz umas comparações, assim, que me preocupam. Fala assim, é muito melhor um pão francês do que a tapioca, porque a tapioca não sei o que em relação a calorias, mas assim, explica para a pessoa, né? Acho que assim, se você vai passar uma informação, a gente sabe que mídia social acaba sendo raso, né, Aline? É um complicado você comparar uma aula que você dá para um público que está já formado do que você passar um post na mídia social. Sim. Mas eu acho que quando você se propõe como profissional passar uma informação comparando um pão francês com a tapioca, você tem que falar assim, falando em quantidade calórica, é assim. Falando em nutricionalmente, é assado. Concorda? Sim, exato. Porque se você fizer só uma comparação, nem tudo é caloria. Fica raso. Nem tudo é caloria. Pois né? Então, se for pensar só em caloria, fica raso mesmo. E pensando em fibras, em saciedade, quantidade de proteínas, de gorduras, compostos bioativos, aí é um outro mundo à parte. Entendi. Então, só comparar assim, numa questão adequada, não é tão interessante. Como você é com mídia social? Olha, eu busco mais falar para nutricionista. Entendi. Então, minha fala é muito mais profissional. Tá. Então, eu não tenho essa linguagem de falar pro leigo. Nem tem vontade. Nem tenho vontade. Tá. Eu prefiro falar pro profissional, porque meu foco é estudo, é ensino, é ciência. Eu gosto mais dessa área. Você é referência total para os nutricionistas. Fico feliz. Mas você é. Obrigada. Então te dá prazer falar com os profissionais. A minha linguagem é muito mais voltada para eles, eu prefiro. Porque eu consigo alcançar mais gente, porque eu vou ensinar quem vai ensinar. Então eu ensino um nutricionista, 2, 3, 10, que vão ensinar mais 10, 15, 20, 50 pacientes. Então você não vai ter esse problema do pão francês com a tapioca? Não, quem aprende comigo vai saber falar, então eu tô tranquila. Entendi. Agora, vamos falar um pouco de suplementação, né? Qual a sua relação com suplementação? Você acha que o Brasil ainda tem muito para crescer? Você tem alguma crítica? Porque agora tem esse boom aí de players, né? De fabricantes, de representantes, de marcas, de perfis públicos e tal.
E como que é a sua visão na suplementação no Brasil? Olha, tem de tudo, né? Tem suplemento muito bom, que vale muito a pena. Tá. E tem, né, como está crescendo, como você bem disse, sempre vai surgir uma coisinha ou outra ali que não... Que só é gostosa, mas... Ou que tá ali, que é cara, mas que não faz muito sentido, que não tem evidência científica. Então vai estar lá para vender. Tá. Só que eu acho que a gente tem que ter esse discernimento de falar, olha, puxa, para esse paciente, nesse momento, esse suplemento vale a pena, esse outro não. Então essa questão assim, vamos supor, a creatina vale a pena? Sim, mas para quem? Quem que é o paciente? Qual que é o propósito? Quem a gente vai pensar? O whey protein também é bom, maravilhoso o whey protein, mas para quem? Então vamos tentar organizar isso para conseguir ter uma boa prescrição. Tá. Então eu acho ótimo ter vários suplementos, mas que a gente que é profissional saiba falar, esse sim, esse não, quando, por quê e como. Entendi. Porque o paciente, coitado, ele é leigo, né? Ele não tem como saber se vale a pena ou se não vale. Não, ele escuta todo mundo falar. Então, todo mundo, o dia inteiro, na rede social, na televisão, então ele fica com essa limitação. Agora a parte da gente falar, olha, isso sim, isso não, e o porquê. Porque e ter voz para o paciente te entender e te escutar e falar, não, eu confio nela. Tá. Ou não, mas eu vi na televisão, eu vi não sei na onde que não é isso que você está me falando. Quando você tem conhecimento, o paciente vai acreditar em você. Entendi. E ainda na suplementação, a creatina realmente é o suplemento do século? Ai, concordo. Sim, cada vez mais. Com mais pesquisa, com mais comprovação científica. E lembrando que lá atrás ela foi até banida, né? Proibida. A gente no Brasil era quase um tráfico de drogas. Sim, e infelizmente ainda hoje tem gente que tem essa visão. Que coisa. E até profissional da que saúde. Dá problema no rim. É inadmissível. Ai, não pode usar creatina. Quantas vezes que eu não... Você sabe disso? Sim, total. Você pega aí profissionais que falam, ai não pode não, para de usar creatina porque a sua creatinina tá elevada. Que coisa. Vai causar lesão renal. Como que pode isso? O profissional fala isso. Então, aí não dá, né? Difícil, aí complica demais a situação. Tá. Então, por isso tem que ter conhecimento. Tá. Todo mundo que é da saúde é obrigatório ter atualização. Aí eu aprendi na faculdade, mas já era. A faculdade foi 20 anos atrás, 10 anos, enfim, o que for. E tem que atualizar. Você tem aqui, eu anotei aqui, artigos científicos, né, sobre obesidade, diabetes, tudo. E a creatina está nisso aí tudo, não tá? Ah, sim. A gente vem cada vez mais estudando mais sobre isso, né? Mas o ponto também importante é, creatina pode reduzir glicemia, controlar? Até pode, desde que também tenha o exercício junto. Tá. Porque os trabalhos são assim. Entendi. Não é só creatina ficar sentadinho lá no sofá. Uhum. Então é a creatina juntamente com o exercício. E será que ela não melhora mais a glicemia porque ela potencializa mais o exercício? Entendi. E aí por isso que ela tem um efeito interessante? Será que é o efeito só per se, só dela? Ou é porque ela potencializa mais a força muscular? Então tem essas dúvidas ainda. O trabalho que a gente tem, os trabalhos na verdade, que são feitos, bem pontuados, que a gente tem uma boa metodologia, são trabalhos assim, creatina mais exercício. Tá. Creatina sozinha, você não vai encontrar dados para redução de glicemia. Então a gente teria que o paciente treinar. É um paciente sedentário, tudo bem, mas que ele faça o que é permitido para ele, de acordo com o que o personal falou, mas tem que ter o exercício junto. Já tem alguma pesquisa científica nesse aspecto assim? Tem. Pacientes idosos, acima de 60 anos, sedentários, começaram a fazer exercício 3 vezes por semana, juntamente com creatina. O resultado é incrível. Jura? E aquele que treina e mais a creatina tem mais benefício do que aquele que só treina. E ajuda mesmo na diabetes? A princípio, sim. Então, reduz glicada, reduz a hemoglobina glicada, reduz a glicemia, mas para quem faz o combo. Tá. Será que, de repente, teremos mais para frente algum trabalho que fale, não, só a creatina é suficiente? Talvez sim. Entendi. Mas hoje ainda tem que ter o combo. E sempre de uso crônico? Ah, sim, sempre uso crônico. A não ser assim, vamos supor, eu vou fazer um cruzeiro. Tá. Vou viajar para a Europa. Não vou fazer exercício nenhum lá. Dá para parar? Não vai mudar muita coisa. Não vai mudar muita coisa, então para. Ou não, assim, eu quero sentir aquele gás da creatina, eu vou parar, fazer uma pausa, ficar sem treinar 1 mês sem creatina, só treinando. E depois eu quero voltar para sentir aquele benefício que a gente acostuma, né? Uhum. Ela é tão boa que a gente acostuma. Sim. Aí não, eu quero sentir aquele gás de novo. Então você pausa e você volta. Não é obrigatório, mas para quem quer ter esse efeito psicológico, para sentir o efeito, é interessante. A indicação vai o quê? De 5 a 20? A gente coloca normalmente assim de 0,06 a 0,1 gramas por quilo de peso corporal. É uma dose mais ajustada para o peso da pessoa. Perfeito. Então, para quem treina mais, para quem tem mais massa muscular, 0,1 é um bom valor por quilo de peso corporal. Isso dá quanto para um homem de 80 quilos? Vai dar 8 gramas por dia. Entendi. Dá para saturar mais com 20 gramas, mas aí você saturou, encheu o músculo, aí você continua com dose de manutenção.
Essa chama superdosagem? É supercompensação. Supercompensação. Ela tem que ser durante um período só? É, só uma semana. De 5 dias a 7 dias. Então, se usa assim, 20 gramas por dia, como você bem colocou, pode ser isso. Você saturou o músculo, já tem bastante creatina. Eu quero manter creatina lá, estocadinha, bonitinha. Então, você mantém essa dose a longo prazo, de 0,06 a 0,1. Tem alguma contraindicação na creatina? A princípio, não. Tá. Então, claro que você vai encontrar, assim, pacientes que têm uma doença renal já crônica, agravada, grau 2, 3, enfim. Aí a gente tem uma certa desconfiança. Não vou falar assim, nossa, que ela vai agravar. Sim. Mas quando a gente não tem uma comprovação que também vai ser benéfica, nesse caso, melhor evitar. Justo, melhor evitar. Tá. Não é um cálculo renal qualquer, isso não é isso. Mas uma doença renal já expressiva. Para esse paciente é bom evitar. Me fala sobre os idosos. Você tem algum artigo? Você trabalha com esse público, assim, não diretamente ou indiretamente? Me fala sobre esse público, porque em 2030 a gente vai ter mais idosos que crianças e adolescentes, que está aí, né? Eu lembro que eu falava isso quando saiu esse estudo. Eu falava, 2030, mas 2030 está aí já. A gente está em 2024, é mais 6 anos que está aí. Então a gente vai ter mais idosos que crianças e adolescentes. Você trabalha com esse público? Você tem uma visão com ele? Como é que é? Trabalho, eu acho que é bem importante, porque a gente precisa focar mais nesse público, porque vai ter cada vez mais. Sim. Então, quem consegue atendê-los melhor vai sair na frente. Já fica uma dica aí para quem quer essa área. Lógico. Então, sim, eles têm que ter todo um ajuste. E são pacientes que muitas vezes têm sarcopenia, redução de massa muscular, pacientes que têm mais chance de infarto ou de AVC, pessoas que têm mitos nutricionais fortes, que têm manias, que não querem mudar a alimentação. Então, é um desafio grande. Sim. Pessoas que não enxergam o exercício como algo que deve ser feito. Então, é uma... Que suplemento é bomba. Exato. Entendi. Ver aquele pote lá e falar, nossa, mas isso aqui é bomba, não precisa usar isso aqui. É complicado, então até você mudar a mentalidade é difícil, é um trabalhinho de formiguinha. Porque o idoso, ele come muito menos proteína, não tem isso? Infelizmente. E aí tem muita a falha na mastigação, deglutição, ou porque a paladar já não tá lá, aquelas coisas, porque mora sozinho e não quer cozinhar, N motivos. Então ele come menos proteína mesmo. E ele tem que suplementar, isso é fato. Tem que usar o whey protein. Perfeito, o whey protein. Mas muitos não... Mas não é estranho a indústria não pensar direito nisso? Porque se for pensar, eles ficam dando sempre para o mesmo público, que às vezes também consome ali porque nem sabe nem o que está consumindo. Não podia focar uma comunicação para o idoso, né? Ali, né? Uma maneira mais fácil de consumir o whey protein, né? Tem até alguns no mercado, né? Aqueles que são mais Nutelinha, né? Que tem whey protein ali embutido. Enfim, aqueles lá não é que seria tão bom quanto o whey protein puro, mas aquele paciente idoso, como você disse, se ele pega o potão lá preto com uma caveira, uma cobra verde, ele isso aqui não quero. Não é pra mim. Ele quer lá o potinho pequenininho de 500 gramas, branquinho, né? Então ele quer aquele. Então tá bom, vai esse então nesse momento. Quem sabe depois eu te convença a usar um outro. Perfeito. E assim, trabalhar de maneira mais cautelosa, com carinho, com atenção, porque eles serão mais desafiadores. Tá. Agora sim, indústria alimentícia, né? Ela mudou muito. Você está com quantos anos? 38. Então você pegou também, como eu, muito tabu, muita coisa maluca que a indústria produzia e ainda divulgava na imprensa, na mídia, né? Então a gente era enganado, literalmente, né? A gente ainda é muito enganado pela indústria alimentícia? Olha, eu acho que hoje a gente está mais esperto. Tá. Tinha aquela história daquele iogurte lá que vale por 2 bifinhos, lembra? Então. Cara, quando eu vi isso, eu lembrei, falei, meu Deus! Não, leite condensado que ofertava na mamadeira para criança. Tinha, assim, panfletos. Ofereça para o seu filho leite condensado, dilua com água. Nossa! Você acredita? Que loucura! Loucura! Mas é isso, a gente não tinha nutrição. Não sabia de nutrição, não tinha pesquisa para tal. E aí a gente ia acreditando em qualquer coisa. Infelizmente. Hoje a gente está um pouquinho mais esperto. Tá. E a indústria escuta muito mais a gente. E a indústria vai muito mais atrás do nutricionista. Isso que eu ia te perguntar. A indústria vem atrás de vocês? Muito mais. Vai atrás, pergunta, quer nossa parceria, quer mudança em produto. Então eles estão muito mais. Quer a validação. E quer mudar mesmo. Então antigamente não tinha alimento integral. Hoje já tem muito mais. É perfeito igual feito em casa? Claro que não é, gente. Mas é uma alternativa muito boa pra gente. Eu vou ter uma barrinha de cereal, proteica na bolsa para algum momento. Puxa, por que não? Vou colocar um cereal integral ali que talvez tenha mais benefício. Eu não vou conseguir cozinhar, parar, colocar, descascar uma abóbora, enfim.
Então, eu acho que tem essas questões que são importantes. Tá. E cada vez mais eles vêm enxergando a importância e pedindo pra gente ajudar. Então, eu acho que sim, cada vez está mais interessante, sim, mais bem concreto, elaborado e mais saudável. Como que você vê esses whey drinks que viraram moda agora, assim, são práticos e tal, mas como é que você vê os whey drinks? Não é tão bom quanto o whey protein, né? Sozinho ali, só o whey mesmo com água, claro que não é, mas é muito mais fácil e mais prático para muitas pessoas. Então, de repente, assim, a pessoa, um paciente meu, ele tá num intervalo da tarde no trabalho, ele ia pegar um bolinho que passa ali e tá vendendo. Uma coxinha, uma empadinha, que é o mais fácil e mais prático. Mas agora não, ele não vai pegar um whey protein, não é todo mundo que faz isso. Vai levar lá uma shakeira, vai levar um liquidificador, vai colocar, sujar, colocar água e tal e tal. E o sabor, vamos combinar que não é tão bom quanto aqueles que são mais elaboradinhos. Não, né? sim. E aí, pra ele é mais fácil, tá geladinho, tá prontinho, é só abrir e tomar. Então, concorda que é melhor do que comer uma coxinha? Em relação à troca é muito bom, né? São trocas mais saudáveis. Aí não, um fisiculturista, que ele sabe, ele vai pesar, ele vai levar. Poxa, aí não é pra ele. Não é pra ele, né? Mas pra quem deseja ter esse aumento de um paciente idoso. Tá. Puxa, ele não vai precisar fazer. Não tô falando que tem que tomar só isso. Ele vai continuar almoçando bonitinho e tal e tal. Mas é uma troca que pode ser alternativa. Pode ser interessante. É um lanchinho da tarde ali. Melhor do que o pãozinho dele lá, nada contra o pão, mas o pãozinho lá só com margarina e era isso. Eu vou chegar que é o clássico, né? É o pãozinho com margarina com café com leite. E aí, não é só isso uma vez no dia. É no café da manhã, é no lanche da tarde e é na ceia ou no jantar às vezes. Deu uma fominha. São 4 vezes por dia. Se fosse uma vezinha só, mas são 4 vezes por dia. Porque é macio, o paciente idoso consegue consumir facilmente. Mas olha, tem aquilo que você falou das frases que a gente ouvia, né? Como que era? A criança tinha que comer muito, que eles falavam. Como que era mesmo? Era... Daquele lá que dava aquele negocinho lá pra criança comer mais, pra dar um up na alimentação. Não, mas na verdade, assim, é o que a gente ouvia dos nossos pais, né? Sim. Que tipo, Nossa, precisava comer pra ficar bem de saúde, tinha que comer. Tá muito magra. Isso, tá muito que é isso? Tá parecendo os ossos já? Desse jeito. Talvez isso fique na cabeça deles, né? Então, eles têm que estar toda hora comendo, não pode dormir de barriga vazia, né? Tem que estar de barriga cheia, não consegue dormir. Tem essa visão lá de trás, né? Que tem que ter alimentação, tem que ter fartura. E agora falando desses mitos e verdades e tal, margarina e manteiga, né? É uma briga boa, hein? Que voltou com essa história que agora a margarina é saudável e aí começaram a falar, não, a margarina é melhor que a manteiga. Eu falei, na minha cabeça assim, se eu tiver errado, vocês podem me corrigir, né? Corrijo. Porque tem até briga entre os nutricionistas. Tem briga. Aí eu falo assim, não, mas a maneira que faz a margarina hoje é muito melhor, então você a quantidade calórica, eu falei, tá, mas qual que é mais saudável? Dá pra falar assim, existe uma mais saudável, existe uma menos calórica? Como que é isso? É uma briga boa. Pra começar assim, antes de entrar nisso, se você puder pegar um pão, vamos colocar num pão, vai. Tá. Se você colocar um atum, se você colocar um frango desfiado, um queijo branco, já saiu na frente da margarina e da manteiga. Já ganhou deles ali de cara. Já ganhou. Então o mundo perfeito é esse. Tá. Então eu prefiro isso. E para não ficar seco, você colocaria o quê? Então. Vamos colocar então, vai. Agora vamos comparar as duas, né? Requeijão, enfim. Agora, se for comparar as duas de modo equivalente, antigamente é fato, a margarina era muito pior. Que lá no processo, porque a gordura que tá lá dentro é um óleo, na verdade. Só que o óleo rancifica com o ambiente, com a luz, com o oxigênio. Tá. E ele estraga. Então a indústria criou a hidrogenação. Para que ele fique mais macio, a consistência de margarina, e que ele fique estável. Então tem que ter hidrogenação. Só que isso gera gordura trans, que é péssimo. Entendi. Só que hoje a gente tem a esterificação, que é uma outra técnica laboratorial de indústria de alimento, que ela não causa essa elevação de gordura trans. Então, se eu comparar a margarina de hoje, atual, com a manteiga de modo equivalente, ela tem menos gordura saturada. E aí, nesse caso, de modo equivalente, ela vai ser mais interessante do que a manteiga. Entendi. Concordo que a manteiga é mais natural e tal e tal. Até concordo com essa questão, mas pensando em ciência, em avaliação das duas, a margarina é ainda melhor do que a manteiga. Entendi. Triste falar, eu sei que é angustiante essa frase. Sim, mas você Mas é a verdade. Você é cientista, se você está falando, eu estou acreditando aqui. É a verdade. Porque eu fico pensando, não é isso. Que seja mais saudável se você está naquela fazenda que o leite veio lá de da vaca, mas eu entendo. Nutricionalmente quando a gente pensa, parece mesmo, né? Sim. Não, aquela margarina que veio da indústria e tal, não, ela é do mal. Agora a manteiga não, veio da vaquinha. Eu entendo que essa visão, ela confunde a gente. Mas numa ciência não tem discussão, então agora, a ciência mostra pra gente. Não é igual o veneno? Que não, é a plástico, dose que manda. Não é. Entendi. E concordo que a quantidade também tem que ser limitada. A quantidade que tem que ser com certeza. Eu usei só um pouquinho de manteiga. Só no final de semana. Tudo bem, não tem problema. Então a quantidade também. Sim, fato.
Como você vê a questão do equilíbrio, assim, de tipo, vida normal e dieta? Porque a palavra nesse termo mesmo, dieta, né? Eu tenho que seguir uma dieta restritiva, ao mesmo tempo eu tenho que ter uma vida normal, porque senão também a minha questão social pode ficar afetada. Como você trabalha com isso na sua profissão? Olha, eu acho que tem que ter equilíbrio, e aí depende muito do paciente. É um paciente, por exemplo, agora, atendi esses dias assim, infartou há 2 meses, com glicemia alterada, colesterol alterado, tudo propenso pro infarto, que aconteceu, infelizmente. Esse paciente mudou a chave de um jeito, não são todos que são assim, mas de um jeito que hoje ele tem uma vida assim totalmente diferente. Faz exercício, alimentação ajustada, totalmente controlada, ele segue isso muito bem com prazer. Antigamente não era assim. Tá, entendi. Se fosse chegar nele antes, legal. Vou fazer qualquer coisa aqui, eu sigo mais ou menos essa dieta, tudo bem. Agora é uma outra pessoa. Então eu tenho alguns pacientes que ocasionaram alguns episódios assim, que esses pacientes tiveram uma mudança muito grande de chave. Tá. Virada de chave, né? E esse paciente hoje segue assim com prazer. Ele sabe que é importante, ele tem medo, ele tem receio, ele vê os resultados daquilo. Agora tem paciente que já não está nesse momento. Tá. E tem paciente que vai achar que essa dieta é algo agressivo para ele. Claro que tem paciente nosso que precisa de algo agressivo naquele momento. Perfeito. É um paciente que está... Uma chacoalhada ali. Uma bariátrica. Ele vai, se ele não conseguir... Ou assim, o médico agendou a bariátrica. Se ele não conseguir perder 15 quilos, o médico não faz a cirurgia. Então ele vai precisar de uma dieta bem restritiva. E ele vai seguir. Tá. Porque ele quer o benefício. Então ele quer fazer a bariátrica. Então ele vai seguir. Agora tem aquele paciente assim, ele quer uma redução de peso, mas tá tudo muito bem. Ele não tá se importando muito com a estética. Então ele vai mais ou menos. Tá. Vai, volta, desgarra, ele não está pronto ainda. Tá. Então, acho que depende de cada paciente, de onde ele se encontra, o que ele deseja. E tudo bem mudar ao longo da vida. Entendi. Que bom, né? A gente pode melhorar. Entendi. E aquele famoso descasque mais, embrulhe menos, isso aí vale? Vale, com certeza. Mas também não dá para ter uma vida 100% orgânica, não né? Dá, com certeza, não tem como ser 100%, é o equilíbrio. Então, realmente, descascar mais é interessante, mas é aquela coisa, descascar sua batata também não dá, né? Boa. Se fosse um whey protein que é no pozinho que você vai desembalar, tá muito bom também. Então, acho que a frase é boa, mas não se cabe assim sempre. E como é que você lida com a inteligência artificial? Como é que você lida com a tecnologia? Boa, isso aí é uma temática de discussão bem importante pra gente, vem crescendo cada vez mais. Eu até tenho um aluno, foi meu aluno na verdade, hoje faz parte da minha equipe, que é o Renê. Ele é engenheiro também, além de Nutri. E ele domina demais isso. E ele criou pra gente, como se fosse um chat mesmo do WhatsApp, pro paciente mandar algumas perguntas lá, ele vai se autoalimentando com as nossas perguntas e ele vai respondendo ao paciente. Claro, questões assim pontuais. Tem que montar uma dieta, a gente que vai fazer, claro. Mas ele consegue ajudar a gente no que o paciente tem dúvida, em quais trocas que podem ser feitas, coisas pontuais. Então, nesse caso, pra gente é algo bem interessante. Claro que alguém que monta sozinha a dieta, entra naquela outra ideia. É uma dieta que é calculada, igual assim, pegar aplicativo MyFitnessPal, entre outros, né, que tem Fat Secrets e tal. São aplicativos que calculam pra gente a dieta, só que é um cálculo matemático. Agora, você não é matemático, você tem emoções, você tem alterações clínicas, você tem desconfortos. Então, aquela dieta perfeita, se fosse assim, eu te entregava uma dieta, você ia seguir à risca sempre. Sempre, todo mundo ia seguir à risca. Não é só olhar a dieta e seguir. É algo muito mais além disso. Se fosse tão fácil, todo mundo tinha o peso que queria, a composição corporal que queria, e não é assim, a gente sabe disso. Entendi. Então a IA é importante, mas não é ela que vai ditar, acho que como que vai ser a dieta, que vai conseguir suprir a nossa função. Mas ela pode te ajudar? Pode ajudar bastante. Mas nunca vai substituir o nutricionista? Nunca. Nem nutricionista, nem médico, nem treinador, ninguém. Tá. Qual que é, na sua opinião, qual é o futuro da nutrição? Eu acho que cada vez mais vai ser... Pensa assim na medicina lá atrás, que a gente é mais jovem, né, que a medicina, fato. Então a medicina ela veio vindo cada vez mais e ela tem áreas de atuação. Então tem ginecologia, tem obstetrícia, tem endocrinologia. E a nutrição já está indo para tal. Como eu te falei, antes eram 5 áreas, hoje são 32. Então a gente tem áreas também de saúde da mulher, de estética e por aí vai.
Então, hoje, eu acho que cada vez mais serão nutris que saem da faculdade já com essa missão. Vou fazer uma pós nessa área, porque eu quero ficar especialista nessa área. Eu vou atender essa área. Dá para ser mais generalista? Dá para atender todo mundo? Até dá, mas a gente pode também começar a fragmentar esse conhecimento e cada vez mais vai ter mais estudo, mais consciência que a nutrição ela é fragmentada mesmo. Tá. E cada um terá uma ou duas áreas de atuação, ou mais até. Entendi. E você dá palestras hoje também, né? Você gosta de palestrar? Amo, adoro. Nossa, acho incrível. Quais são as mais requisitadas? Assim? Olha, hoje é mais esportiva e a parte clínica, são as duas. Então, aí vai ter de tudo, né? De doença crônica, envolvendo saúde da mulher, ou de diabetes, hipertensão, a parte do esporte, suplementação. Então, a nutrição vem crescendo bastante. Então, por conta disso, cada vez mais tem temáticas distintas para cada propósito. Ritmo circadiano, em relação à alimentação. Então, tem muita área para seguir. Entendi. Em relação a crianças e adolescentes, você tem um filho com autismo, né? Tenho. Existe alguma restrição para autista? Alguma indicação nutricional específica? Eu tenho um filho do meu primo também tem autismo. O dele até um grau avançado e ele só come a mesma coisa há anos. O mesmo prato exatamente. Como trabalhar isso, Aline? Muitos têm uma alimentação alimentar assim bem expressiva. Então não são todos, mas alguns têm uma grande seletividade. Mais ou menos assim, se eu te falar, olha, Juliana, vamos comer agora aqui então essa caneca. Pode comer a caneca. A caneca mesmo, não a água. Você não vai comer, porque não faz sentido, né? Então para eles é a mesma coisa. Se eu oferecer algum alimento, ele pode interpretar como se fosse uma caneca. Que coisa, entendi. Então assim, alguns têm uma limitação que é real. Mas por que você não oferece? Ele come só o arroz, por que você não come o feijão e tal e tal? Dá para você conseguir ir mudando isso. Sei. De repente ele gosta da cor vermelha, então eu vou pintar o arroz de vermelho. Entendi. Vou colocar um corante vermelho, uma beterraba, para ele entender que a cor está semelhante a algo que ele consuma. Tá. Então, muitos têm uma comunicação melhor, uma alimentação melhor com alimentos cor branca, branco e amarelo. Então, assim, arroz vai bem, macarrão vai bem. Não são todos. Cada autista tem o seu mundo diferente. Tá. E cada um deles, assim, tem a sua limitação e a sua vontade. E a gente vai tentando entender quem que é essa criança, esse adolescente ou adulto, para ir começando a reintrodução alimentar de modo bem pontual, bem assim, gradual, para ele começar a entender. Então é um desafio muito grande. O Luca, meu filho, ele tem uma certa seletividade, mas não é assim absurda. Tá. Como uma criança convencional, que às vezes não quer cenoura, sabe? Tá. Enfim, não quer o brócolis. Então ele é mais assim, ele não tem essa grande seletividade. Tá. Mas muitas crianças têm. Então é um desafio. E o bom que é a nutrição pode trabalhar demais com isso. Entendi. E até é interessante porque vira uma área de atuação pra gente, que hoje em dia, como tem muita criança com laudo de autista, sim, acaba que o convênio ele é obrigado a cobrir as terapias. Então, tem fono, tem TO, tem a Nutri. E a Nutri vai entrar semanalmente para ajudar essa criança. Que legal, hein? E aí, o bom que pra gente que é Nutri, lógico, a gente consegue atender semanalmente uma gama de crianças. Mercado, é um mercado excelente. Sim, você ajuda alguém muito bem. Que, imagina só, uma criança que não se alimenta é um desafio a base dele. Total. A criança fica apática, não dorme direito, desnutrida, é um desafio gigante. Agressividade, tudo. Agressividade. Para a família é algo angustiante demais. E você trabalha com um ponto muito importante para a alimentação, que é fundamental, e você ainda vai conseguir ter o seu salário muito bem pago. Perfeito. Todos os dias com uma gama de pacientes, porque o convênio é obrigado a pagar. Então, é uma área boa de atuação. Que legal. E você que deve ter estudado muito, deve estudar ainda muito, né, dessa área. Tem muito ainda a ser explorado? Ai, demais. E tem muito mito também. Você vai encontrar assim que, de modo geral, as pessoas falam, olha, então para quem é autista, evitar glúten e lactose. Mas não tem uma grande evidência para tal. Você vai encontrar um trabalho ou outro, assim, mas algo muito, muito escasso. Entendi. Porque é uma questão que é muito multifatorial. A gente não sabe muito bem ainda cada um deles, o que eles apresentam, de onde que é o gatilho, onde que veio a alteração. Tá. Então não tem muitas respostas. Então a gente, claro, que vai estudar mais, teremos mais respostas no futuro, mas hoje ainda a gente tem uma certa carência. E é algo até que novo, se for pensar. Sim. Antigamente as pessoas não falavam tanto sobre isso. Acho que não tinha muito estudo, talvez, né? Tinha, infelizmente. Então hoje a gente está engatinhando ainda. Espero que tenha mais respostas, mas a gente está engatinhando. Entendi. E você tem um canal no YouTube também, né? Também tem. E faz tempo? Já tem acho que uns 6 anos, não faz muito tempo. Que legal. Assim, acho que uns 6, 7 anos. Você tem uma rotina de gravação? Como que é isso? Eu tenho assim, na verdade eu posto mais no Instagram, mas lá eu faço uma vez por semana. Tá. Então por lá é só uma vez por semana que eu tenho um vídeo, agora no Instagram é todos os dias.
Você gosta disso? Eu gosto bastante. Porque a gente consegue ensinar de modo adequado para que as pessoas tenham um bom conteúdo. E que não sejam enganadas, né? Então, acho que vale a pena, sim. Como você vê essas disputas, até críticas entre os profissionais, entre os nutricionistas? Né? Um ataca o outro e tal. Gente, eu, particularmente, eu não gosto desses ataques. Eu também, Eu acho que a gente pode fazer de maneira melhor. Concordo. Puxa, me angustia, como você falou, né? Uma pessoa que não é nutri, falar de nutrição, puxa, me angustia. Alguém que fala alguma coisa errada, que vai talvez atingir alguma pessoa que é da minha família. Sim. Minha mãe foi lá e viu na internet que tal componente era bom para a saúde, não era. Eu entendo que gera essa angústia na gente, mas eu não gosto de atacar de modo direto. Eu acho que eu posso fazer um conteúdo falando, olha, então, esse conteúdo, esse suplemento, esse alimento, ele funciona e tal e tal. Agora, eu chegar e falar, aquele profissional que fez isso, aquilo, outro, eu acho que diz mais de mim, sem dúvida, do que do outro. Quando eu vejo alguém fazendo isso, eu falo, nossa, pra que fazer isso? Pra que criticar tanto? Eu entendo a angústia da pessoa, mas eu acho que não pega tão legal, sabe? Eu acho que deixa até o público leigo, né, o consumidor final perdido, né? Porque se um está atacando outro, você fala assim, nossa, o que eu tenho que fazer, quem acredita agora? O que eu faço? É complicado, uma discussão acho que não tem certo ou errado. Cada um vai ter uma visão em relação a isso. Mas eu não gosto muito dessa... É como você falou da margarina, né? Tem que ter um bom senso, que tipo de visão, a quantidade... são muitos fatores para você ficar atacando outro profissional, né? E acaba que a pessoa que vai criticando, ela fica marcada. E fica feio. Sim. E até outra questão pra gente que é nutri, até uma dica pra quem tem esse perfil, nada contra, mas cada um tem o seu perfil, né? Muita gente que busca a gente pra dar palestra, dar aula, representar uma marca. Elas veem isso, que a gente tá no holofote. Sim. Quem me busca aqui para algum tipo de palestra, de aula, de conteúdo, se eu tenho um perfil assim mais agressivo, já recua. Já recua, lógico. E várias vezes eu escutei isso. Não, aquela pessoa lá, não, porque ela é assim. Entendi. Eu te busquei porque você é desse jeito, porque você não vai criticar. Então, não tô falando que é certo ou errado, mas assim, para quem busca, né, para quem quer ter essa atuação na rede, eu acho que vale mais a pena ter essa cautela do que ser tão agressivo. Entendi. Como que você vê o envolvimento dos nutricionistas com marcas de suplementos, por exemplo? Você acha isso é polêmico? Você acha que que deveria ter mais, menos? Eu acho que é importante, desde que sejam marcas também assim conceituadas, que tragam bons produtos. E não, a gente sabe que tem coisa muito interessante por aí, né? Tem. Então, se é um bom produto, um bom conteúdo, uma boa marca que traz coisas interessantes pra gente, eu acho que por que não? Porque é melhor que eu fale do que seja outra pessoa que é um leigo, uma blogueira, nada contra a blogueira, mas assim, que não seja nutricionista. Até atleta mesmo, né? Porque às vezes o atleta pode ser inspiração, mas não referência. Não referência. Acho ótimo que eles estejam lá, mas ele não tem um conteúdo técnico para falar de algum suplemento. Então, melhor que seja eu falando do que ele que falar, eu tomo whey protein e eu fiquei forte. Legal? Tô com esse whey aqui. Toma esse whey que ele é bom. maravilha, mas assim, você não sabe explicar o porquê daquilo. Então, por que não? Acho que tem que ter essa... E tem muito nutri que tem preconceito com o outro que faz também essas divulgações de bons suplementos, de boas marcas. Então, acho que a gente tem que ter esse discernimento, que é importante. Melhor que a gente fale do que quem não tem domínio. Sem dúvida. Desde que seja um bom produto, uma boa marca. Agora, pra gente ir encerrando aqui, o seu sonho... Hoje já está realizado? Tem algum outro? Está realizado, mas a gente sempre quer mais, a gente sempre quer expandir mais, crescer mais novo, né? na nutrição, ter outros desafios, eu acho que sempre é importante. Tem algum específico assim? Eu acho que tentar criar cada vez mais assim, nutricionistas conscientes, que eu já estou conseguindo isso, mas eu acho que crescer mais ainda, alavancar mais barreiras, talvez sair do país para conseguir alcançar outros lugares, para que as pessoas enxerguem o quanto que a nutrição ela é importante. Qual é o momento mais especial da sua vida? O meu momento mais especial chegou quando o Luca nasceu, né? Meu filho que nasceu, acho que foi o momento mais especial, com certeza. Legal. E você mudaria alguma coisa na sua história? Olha, se eu pudesse voltar atrás, eu teria focado mais ainda em nutrição desde o começo. Eu foquei, entendo, mas assim, seria mais ainda. Porque lá no comecinho eu fiquei na dúvida, será que vale a pena a nutrição? Quando eu me formei. Eu falei, puxa, será que é isso mesmo? Porque eu vim sozinha, eu não tinha como pagar uma pós-graduação, não tinha ninguém para me guiar e eu fui errando muito. E eu fiquei pensando, puxa, nutrição acho que não é para mim. Não dá dinheiro, não tem retorno dos pacientes, eu não tenho resultado. Por quê? Eu aplicava o que eu aprendi na faculdade, que era algo muito superficial. E eu comecei a duvidar da nutrição. Então, se eu voltasse atrás com o que eu sei hoje, eu falava, imagina, isso aqui é uma mina de ouro. Então, hoje eu tenho a certeza disso.
Antigamente não tinha. E muita gente hoje que é nutri não tem. Porque eu vejo muitos cases, de repente, de nutricionistas que estavam assim, ela não estava ganhando nada, conseguiu dar a volta por cima e agora se encontrou. Então é possível para todo mundo. Muito possível. Cada vez mais. Mas assim, para ter o seu próprio consultório, assim, você acha... existe um caminho? Também, com certeza. Então não é que é obrigatório ter seu próprio consultório, mas dá para alcançar, dá para chegar lá, se você deseja, se é a sua vontade. E hoje atendimento online. Ah, tá. Também é uma possibilidade. Eu moro numa região, numa cidade que é muito carente, que tem 15 mil habitantes. Não tem público aqui. Entendo, é um desafio a mais. Sim. Mas o online te permite atendimento. Expandir. Claro. Tá. Então é possível. Entendi. E a Aline Davi, por Aline Davi? Nossa, se descreva. Que pergunta difícil, né? Essa é da Maria Gabriela, eu copio ela. Porque eu acho incrível essa última pergunta, porque a pessoa tem que refletir o que eu vou falar. O que eu vou falar, ficar pensando aqui. Não, mas eu acho que é uma pessoa que é determinada, que veio de baixo, que conseguiu romper barreiras e que cada vez mais quer ampliar o conteúdo da nutrição para o Brasil, para o mundo inteiro. Acho que essa sou eu. Maravilha. O seu bolo preferido, então, é o de fubá? É o de fubá. É o bolo de fubá. No próximo a gente vai ter um bolo de fubá aqui. Aline, muito obrigado, de verdade. Obrigada, William, adorei saber mais da sua vida. Adoramos isso. saber. Obrigado por ter vindo. A vocês de casa, muito obrigado. Toda terça-feira às 19 horas, Campeões de Sucesso. Pelo YouTube da Faculdade de Iguaçu, sempre grandes profissionais contando a jornada e os bastidores de tudo aquilo que a gente vê, às vezes só na sala de aula ou às vezes só na mídia social, né? Mas aqui a gente sabe a verdade. Nos acompanhe, inscreva-se no canal, ative os sininhos e mande seu comentário. Até semana que vem com mais um Campeões de Sucesso.